Olá a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui. Hoje a gente vai começar com a primeira mesa de debate. A gente vai falar um pouquinho sobre educação e ciências. Estou muito animado, quero agradecer a revista A Escola Legal que nos convidou, né, e me convidou aqui para mediar essa mesa com pessoas incríveis, né? Então hoje a gente está aqui com o professor e doutor Paulo Roberto de Almeida, que ele é diplomata de carreira e professor de economia política, né? A gente está com a Roberta Bueno, que ela é doutora em educação pela PUC, né, pesquisadora em neurociência e também em políticas públicas e também supervisora de ensino. A gente está aqui com a doutora Juliana Souza, que ela é doutora em biologia molecular e aplicada e professora. E também a gente está com a Wesley Monteiro, que ela é pedagoga da USP e presidente da MAP Educação. Eu queria então que a gente começasse, né, todos nós se apresentássemos e começássemos com as considerações finais. Queria começar então com a Roberta. Roberta, você tem 2 minutos para falar um pouquinho e começar com suas considerações iniciais. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Roberta Bock, como já foi apresentada, eu tenho aí um caminhar na educação, doutorado na neurociência, políticas públicas, e eu quero agradecer já logo de início o convite da Escola Legal, em nome do Volmer, e agradecer também ao Arthur por estar mediando essa conversa tão gostosa aqui com a gente. Vamos ter um diálogo bem gostoso hoje à tarde, isso aqui vai pegar fogo, gente. Chama o pessoal lá para vir. Agora você, Wesley, tem também 2 minutinhos. Boa. Oi, pessoal. Primeiro, muito prazer pelo convite de estar aqui conversando com um monte de gente muito bacana. Vocês perderam, a gente teve uma conversa ontem, como a Roberta falou, a gente já começou ali com uma super conversa. Estou bem ansiosa para saber o que vai sair daqui. E quem tiver perguntas aí, enquanto a gente estiver conversando, já coloca no chat, que vai ser bem bacana conversar com vocês e aí fazer essa mesa ficar um pouquinho maior. Muito bacana. Agora você, professor Paulo, você também tem 2 minutos. Perdão. Boa tarde a todos, Arthur, boa tarde, meus colegas de mesa, boa tarde à nossa audiência. Tenho o prazer de participar desse webinar sobre ciências na educação. Eu sou um professor que estou diplomata, aliás, já há 40 anos. Eu entrei nas Ciências Sociais da USP, naquele famoso episódio da Guerra da Maria Antônia contra a Mackenzie, não é? Fui da primeira turma dos barracões da USP, mas depois saí do Brasil, 7 anos fora do Brasil na época da ditadura, me formei e voltei ao Brasil, entrei no Itamaraty, ainda estou na ativa, mas dando aulas de economia política no UniCeub e também me exercendo nas redes sociais, não é? De artigos, livros, geralmente sobre relações internacionais, mas terei prazer em conversar com vocês sobre a minha experiência na área de economia da educação. Obrigado. Ótimo, muito bacana. Agora você, doutora Juliana, também tem 2 minutos para suas considerações iniciais. Boa tarde, pessoal. Quero, primeiramente, agradecer o convite da Escola Legal, né, o Volmer, por estar aqui fazendo parte dessa mesa tão maravilhosa. Quero cumprimentar também os meus colegas de mesa e Arthur. É um prazer estar com vocês. Como foi apresentado, sim, eu sou doutora em Biologia Celular e Molecular Aplicada, sou bióloga de formação, mas também eu tenho a oportunidade não só de trabalhar com a pesquisa em si, mas também na área da educação, do ensino superior e também no ensino técnico. Então, estou com grandes expectativas para aquilo que vai sair hoje aqui da nossa conversa. E vocês que estão também nos acompanhando, meus cumprimentos e fiquem à vontade para mandar para nós perguntas, as dúvidas que vocês tiverem para participar junto conosco. Muito bom, muito bom. Como, né, os colegas já falaram, se vocês tiverem algumas perguntas, é só colocar aí nos comentários que a gente vai dar uma olhada e também vai fazer aqui, né? Só deixa indicado para quem você quer que a gente pergunte. Então vamos começar o nosso debate, né, gente? Vai ser bem legal.
Vamos lá. Eu queria começar com a Roberta, então. Você é supervisora de ensino, né, autora do livro A Corrupção na Educação, que apresenta diversos problemas onde fala, né, onde ainda falta investimento na educação básica, mas a demanda é muito grande dessa falta de investimento, né? E a gente ainda vive na luta pelo Fundeb, né? Hoje foi capa da Folha de São Paulo, fala que as escolas públicas podem perder quase 16 aí bilhões do Fundeb, caso o Senado aprove, e esses 16 bilhões vai ser repassado para escolas filantrópicas e religiosas, né? Eu queria saber o seguinte, esse tipo de ação, né, que parece que eles estão de olhos fechados para os dados reais da educação aqui no Brasil, não é mais um tipo de descaso com a educação e a falta do entendimento que a educação deve ser científica sem amarras, né, com a religiosidade? Queria saber um pouquinho isso de você. Arthur, muito obrigada pela pergunta, viu? Muito importante, principalmente nesse momento. Existe na educação pública, principalmente, duas forças de tensão muito fortes. Uma para financiamento, dinheiro, e a outra pelo currículo, tá? O dinheiro que vai para a educação pública, e mesmo para a educação privada, só que é de fonte diferente, então nós vamos marcar aqui a educação pública, ele vai para financiar uma série de ações da escola, insumos, construção, reforma, uma série de ações. Só que ele vai uma grande parte para financiar o currículo. E o currículo, ele forma mentes. Então, você veja, existe uma tensão muito forte por mais dinheiro, dinheiro para mim, dinheiro para você, e para formar mentes. Este boicote, este golpe que foi dado no Fundeb, depois de muita luta, porque o Fundeb tinha que ser revisto legalmente, estava no prazo de fazer essa revisão, quase que nós perdemos o Fundeb, ele foi aprovado com o texto original, que previa uma série de avanços, como mais financiamento da educação e a inclusão de alguns temas de muita luta, que é o que a gente chama de CAC, que é o custo aluno-qualidade, que é um cálculo que você faz de quanto se precisa para formar um aluno, ao invés de fazer, eu tenho esse tanto, e é esse tanto que eu vou formar o aluno. Então, nós tivemos um ganho com a inclusão do CAC, nós tivemos um ganho com maior financiamento, tivemos um ganho imenso. Quando foi agora na regulamentação, aquela luta por dinheiro, por financiamento e pelo currículo, aflorou. Então, 10% dessa verba do Fundeb foi destinada, está querendo ser, né, porque vai passar para o Senado, destinada à educação privada, a escolas filantrópicas, a escolas técnicas de ensino médio, a escolas confessionais. Isso é tirar dinheiro da escola pública e entregar para um outro lado que tem o interesse de formar currículos diferenciados. Então, eu tenho a luta pelo dinheiro e pela formação curricular, correto? Isso é um golpe, e isso é retirar dinheiro da educação. E isso é complicadíssimo, por quê? Porque a gente endossa uma tendência perversa de ir privatizando a educação pública, e que isso acontece, essa luta acontece desde muito tempo, desde 1988, a Constituição, quando Florestan Fernandes já foi ameaçado de morte por lutar, na época da Constituinte, por mais dinheiro para a educação, para a vinculação de recursos para a educação. Então, na época, houve um lobby muito grande das escolas privadas e ele foi até ameaçado de morte. Então, vejam que a história se repete, não tivemos ainda ninguém falando que foi ameaçado de morte, mas essa luta por poder, essa luta pelo financiamento e pelo currículo, aflorou agora, quando apareceu a possibilidade de ter mais dinheiro vinculado à educação. E, por fim, só para finalizar, porque meu tempo está esgotando, nós temos um outro perigo ainda, rondando, que é a reforma tributária, que está por aí aparecendo. Por quê? Porque os recursos que vêm para a educação, ele vem dos impostos, ele vem do salário da educação, ele vem de diversas fontes. Se uma reforma tributária for feita, esvaziar essas fontes, colocar outras fontes no local e não prever a vinculação de recursos nessas fontes, novamente nós vamos perder dinheiro para a educação. E sem financiamento, sem dinheiro, a educação pública morre.
Financiamento está para a educação pública da mesma forma que o ar está para a vida. É condição de sobrevivência. É isso, eu acho que eu estourei meu tempo, vou parar um pouco. Passei muito do tempo, Arthur? Não, faltou ainda 1 minuto para Ai, que você bom! estourar o Porque tempo. eu coloquei Quase o 2 cronômetro minutos, 1 aqui minuto e e eu 51. nem cliquei, nem olhei para o cronômetro. Fiquei tão empolgada que eu nem olhei para o cronômetro. Tudo bem. Você quer falar mais algo? Não, é isso mesmo, é essa luta. Nós temos que nos mobilizar. Tá, nos mobilizar para que o financiamento educacional continue dos moldes como ele está. E não endossar um discurso que existe também dessa ala que quer a privatização, que diz que recurso para a educação existe muito, mas que ele é mal gasto e mal empregado. Durante a minha pesquisa de doutorado, que resultou no livro que você citou, que é A Corrupção na Educação, eu cito, finalizo ele com esse tema, dizendo que precisa sim de mais financiamento da educação e precisa também de formação melhor para aquelas pessoas que usam esse dinheiro lá na ponta. É só dar uma volta pelos municípios brasileiros e olhar para as escolas públicas que você percebe que precisa de mais dinheiro e precisa também de pessoas melhores formadas para usar esse dinheiro. Então, são as duas coisas, tá? Vamos lutar. Verdade. Muito bem. Obrigada, Arthur. Queria, antes da gente continuar o nosso debate, queria dar boa tarde a todos que estão falando aí, boa tarde para a gente, a todos e a todas, né, aí pelos comentários. Mas agora a minha próxima pergunta vai para a Wesla. A Wesla, ela é ativista pela educação, ela trabalha com educação, pedagoga pela USP, né, e também ela é presidente aí do MAP Educação. E, Wesley, eu queria comentar um pouquinho com você que, de acordo com a OCDE, que faz vários rankings e tudo mais, em 2016 o Brasil gastou 4,2% do PIB no ensino fundamental, 1 e 2, e no médio, né? A gente está acima da média da OCDE, que é de 3,2% do PIB. Mas a gente percebe que permaneceu basicamente o mesmo valor desde 2010, apesar do nosso PIB ter crescido, né, ter tido um crescimento de 2% nesse período. Ou seja, o investimento na educação não foi proporcional, né, ao crescimento do PIB deixado para a educação pública, né? Então, a gente percebe que há uma desvantagem aí em relação ao investimento. Então, os indicadores de educação, que também hoje foi capa de outro jornal, né, os indicadores de educação baixaram o IDH aqui no Brasil, né, fomos para a posição de número 73. Sendo que alguns países vizinhos, né, que às vezes nem têm o PIB tão rico como o nosso, né, estão em posições mais elevadas que o Brasil. Então a gente percebe que o Chile está na posição 43, o Peru está na posição 63. E eu queria saber como que você avalia essa falta de investimento e esse desnível na educação pública brasileira. Boa. Acho que essa pergunta vem muito de encontro com vários pontos que já foram levantados na pergunta anterior com a Roberta, né? A Roberta trouxe um pouquinho dessa questão de investimento, da reforma tributária, então acho que elas estão super conversando. Eu acho que quando a gente fala principalmente de investimento em educação, acho que é sempre bom lembrar que educação não é um gasto, é um investimento. Quando a gente fala de investimento e a gente fala de qualidade educacional, elas estão correlacionadas, mas a gente sempre olha com um pouquinho de diferenciação, porque o pedagógico é uma coisa e os recursos financeiros são outros. A gente pode pegar, e aí é um exemplo que as pessoas costumam dar, uma cidade, por exemplo, Sobral, que foi considerada até pouco tempo a cidade em que a gente tinha o IDEB, e aí IDEB é um índice, para quem não sabe, é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, com maior IDEB, então tinha uma boa educação segundo esse índice, e ela não tinha grandes recursos, na verdade. O valor que chegava não era um valor muito alto. Mas isso não significa que a gente não deva investir em educação, pelo contrário. Não é porque alguns lugares conseguem fazer coisas muito legais com pouco recurso que todo mundo vai conseguir fazer e que isso deveria ser a regra. Acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que eu acho que faz sentido, você trouxe muitos dados falando da OCDE, comparando com outros países, eu acho isso muito, muito interessante, mas acho que a gente também tem que tomar cuidado com outro ponto.
que é quando a gente está falando de Brasil e a gente vai fazer uma comparação com outro país, são realidades completamente diferentes, o tamanho territorial é diferente, a questão administrativa é diferente, a fonte dos recursos é muitas coisas diferentes. Então, acho que é sempre importante, quando a gente trabalha com dado, a gente saber e a gente ter essa sensibilidade de que a gente consegue falar qualquer coisa com dado. Se você pegar o dado certo, você pode comprovar qualquer coisa na sua vida que o dado vai te falar isso. Dadas essas ressalvas, que eu acho que são bem importantes, realmente a gente gasta pouco com educação, dada a dimensão do nosso país, dada nossas questões educacionais, dada a qualidade, dado o acesso. A gente com certeza precisa gastar mais, mas isso não significa que a gente não precisa gastar melhor. A gente pode gastar mais, a gente deve gastar mais, mas a gente também deve gastar com mais responsabilidade. Se você vai numa escola pública, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer cidade, eu tenho certeza que você vai conversar com o diretor da escola e, se não for naquele ano, em algum outro momento, ele vai ter algum recurso que ele tinha disponível para alguma coisa, mas esse recurso estava carimbado e ele estava precisando arrumar o banheiro da escola e só tinha recurso para comprar caneta. E ele não podia usar o recurso da caneta para fazer alguma outra coisa. Então, eu acho que isso tem a ver com gerenciamento dos recursos. É muito importante a gente ter, sim, alguma verba que seja direcionada para coisas importantes, mas a gente tem que lembrar que o Brasil tem 5.570 municípios. São 5.570 realidades diferentes. E quando a gente pega e atrela todo um recurso para uma única coisa, para uma questão específica, a gente esquece de considerar a diversidade do nosso país. Então, acho que isso é muito importante quando a gente está falando em investimento e entender e gerenciar melhor os nossos recursos. E quando a gente fala de educação e do desnível brasileiro, eu desatrelo um pouquinho isso relacionado a financiamento, porque eu acho que isso está muito relacionado com o pedagógico. A gente vive nesse mundo VUCA em que tudo é volátil, incerto, tudo acontece ao mesmo tempo. E quando a gente pensa, vamos melhorar a educação, como? Formação de professores na ponta da escola. Como que a gente vai formar professores se as coisas acontecem tão rápido e a gente acha que o professor ele tem que estar pronto, a formação tem que acontecer de hoje para amanhã? As pessoas falam, o professor ele tem que saber mexer com tecnologia, tem que ensinar isso para os alunos. Se o professor mesmo não sabe, se o professor não tem um tempo específico na sua grade horária ou no seu ano escolar para se preparar, para preparar para o aluno, a gente está errando muito aí. Então, eu não sei se eu já passei um pouquinho do meu tempo, eu tenho bastante coisa para comentar sobre isso, mas acho que são algumas pontuações para a gente, algumas provocações para a gente trazer depois no debate. Muito legal, mas você não passou do seu tempo, não. Se você quiser continuar, falta ainda 1 minuto e meio para você passar. Nossa, gente, eu sou muito síntese. Mas acho que uma outra coisa que eu gosto sempre de falar no Brasil, e aí pensando em desnível de educação brasileira, que é uma coisa muito importante também quando a gente compara com outros países, é quando a gente separa qualidade de acesso. O Brasil, quando a gente pega a história do Brasil, a gente vê que o Brasil teve um grande sucesso em relação a acesso. A gente pega o ensino fundamental, principalmente, a gente tem quase todos os alunos, todos os estudantes nessa idade matriculados na escola, o que é um super ganho. O Brasil é gigantesco, a gente tem 1/4 da população é juventude, a gente tem muita gente que está dentro da escola, isso é ótimo. Porém, ainda pensando em acesso, a gente tem que olhar com muito cuidado para o ensino médio, porque o ensino médio, a transição do ensino fundamental para o ensino médio é onde a gente mais perde jovens. Então, a gente tem que prestar muita atenção aonde a gente está falhando em relação a isso. E aí, isso na ponta de acesso, né? O fundamental a gente está ok, e aí a gente vai perdendo alunos no decorrer do Fundamental 2, mas chega no ensino médio é uma situação muito grave, que a gente precisa olhar com mais cuidado para isso. E quando a gente fala em qualidade, esse é um grande gargalo da educação brasileira inteira. Porque no Brasil, e os dados mostram isso, nem escola pública, nem escola particular educam direito os nossos jovens. E aí a gente vai falar, mas na minha cidade tem uma escola muito boa,
mas é uma exceção, não é a regra. Quando a gente pega a maior parte das escolas particulares também, a diferença entre uma escola particular de bairro e uma escola pública não é tão grande quanto a gente tem nesse imaginário da nossa sociedade. Então, acho que isso é um outro ponto muito importante para a gente levar em consideração. E aí, eu critiquei um pouquinho os dados, que a gente tem que olhar com cuidado, que eles podem falar qualquer coisa, mas a gente tem que sim usar dados para poder tomar as nossas decisões. E esses são dados muito importantes que a gente também tem que deixar no nosso radar, e aí para a gente poder discutir sobre a questão educacional no nosso país. Seu microfone está mudo. Tá... Agora tá me ouvindo? Não sei se estão me ouvindo. Sim. Mas... então tá bom. Agora, esse tipo de dado é importante a gente ter também para saber um pouquinho quais os próximos passos. Mas obrigado pela resposta. E é importante a gente ter essa visão, né? Que às vezes o dinheiro que é investido, né? Óbvio que a gente precisa de mais dinheiro, mas a gente precisa também separar as realidades para entender também a qualidade da educação naquele local, né? Mas muito obrigado, Wesley. Vamos agora, queria falar um pouquinho com o Dr. Paulo. Ele é economista e mestre em planejamento econômico, doutor em ciências sociais. E eu queria saber o seguinte, quando a gente fala em educação, a gente fala bastante sobre dinheiro, né, e planejamento do Estado. A gente falou isso aqui com a Roberta, a gente falou agora com a Wesley. E a gente falou do Fundeb, de toda a questão de perda de dinheiro das escolas públicas e tudo isso. Eu gostaria de saber o seguinte, esses tipos de ações, perda do dinheiro para instituições religiosas, dificuldade da aprovação do Fundeb, educação declinando no Brasil, baixando o IDH e tudo isso, isso de certa forma, né, isso de certa forma é uma falta de planejamento ou uma falta de visão com os dados a longo prazo, né? Pensando que a educação ela desenvolve o país de diversas maneiras, né, professor? Queria saber um pouquinho de você sobre isso. Muito obrigado, Arthur. As minhas duas colegas anteriores já abordaram essa questão tanto do volume quanto da qualidade dos recursos para a educação. As estruturas, evidentemente, são muito diferentes entre os países, e mesmo dentro de um país desigual, muito diversificado e complexo como o Brasil, é uma questão muito diferente de ser administrada. Mas eu diria o seguinte, a primeira característica básica do financiamento da educação no Brasil, em todos os níveis, não é? Independentemente do caráter mais ou menos centralizado desse processo, e ele não é pelas atribuições constitucionais, ou seja, os municípios com o ensino inicial, os estados com o ensino técnico e médio e a federação com o ensino superior, mas ele é, sim, centralizado pela estrutura do financiamento, não é? E todo ele decorre de um funil federal que versa, digamos, da federação para os estados e municípios, escorre de forma não muito católica, digamos assim, a gente vê esses desvios, não apenas em votação orçamentária, mas na sua própria operacionalização, não é? Mas a primeira característica, eu diria, é uma pirâmide absolutamente invertida do conjunto de gastos, não é? Se a gente vê a pirâmide de gastos no Brasil, ou seja, as dotações, não é? Em lugar dessa pirâmide estar assentada sobre a sua base, que é o ensino compulsório, universal, gratuito do ensino básico, não é? Que deveria recolher absolutamente 100%, recolhe talvez 98% ou 99% isso, mas isso 150 anos depois que outros países fizeram a mesma coisa lá no século XIX, não é? Ou seja, a taxa de matrículas, conseguimos chegar nos anos 90 a quase ao universo, mas essa pirâmide, ela está invertida para o seu cimo, para o seu topo, não é? Porque você tem, geralmente, um gasto 5, 6, 7 vezes superior no topo do que na base, não é? Isso é uma deformação, na medida em que você tem, teoricamente, 100% da clientela na base, e no ensino superior, o extrato etário de 18 a 24 anos, você tem 15 a 20% dos jovens com esse afunilamento e o estrangulamento do ensino médio, não é? Isso significa que a gente tem uma pirâmide disforme, não é? Ignora totalmente o volume de alunos, digamos assim, e ela é esquálida na sua base e ela é muito gorda no seu topo, né? Essa é a primeira deformação. A segunda é que no Brasil
que é um país cheio de jabuticabas, a gente sabe, né, cheio de características próprias da nossa, a gente costuma encontrar soluções, expedientes emergenciais, provisórios para a educação, que deveriam ser excepcionais, extraordinários, e que acabam sendo normalizados dentro de uma estrutura institucional, orçamentária, no MEC, na distribuição assim, de recursos, etc., como é a atribuição constitucional de tantos por cento nos municípios, tantos por cento nos estados, etc., que acabam sendo normalizados e que nem sempre é muito bom em termos de ganhos de produtividade. Quando você tem um dinheiro carimbado, assegurado, como é para a educação ou para a saúde, você não precisa se preocupar com produtividade, não é? Aquele dinheiro vai pingar, vai ser corrigido pela inflação, por uma produtividade estipulada nacionalmente, então isso não é muito bom. Mas você veja, mesmo expedientes que foram criados lá atrás, e o Fundeb vem do Fundef, mas antes do Fundef, ou paralelamente a ele, havia a famosa Bolsa Escola, não é, que foi criada tanto em Campinas quanto em Brasília. O Bolsa Escola não é uma maravilha para solucionar os problemas, não é? Ele é uma aberração. Se a gente pensar em termos universais, você está pagando a pais para que não retirem crianças de escola, para que elas não trabalhem na roça ou outras coisas, o que não é normal em nenhum país. O normal é que crianças de 4, 5, 6, 7, até os 17 anos, ou até os 14 anos, pelo menos, estudem, não é? E depois vão para o mercado de trabalho. No Brasil, você cria uma Bolsa Escola para você remediar a uma incapacidade de renda da população, não é? Pelo dinheiro das famílias. O Cristóvão Buarque, que estimulava isso, queria criar um programa de Bolsa Escola no Banco Mundial, universal, quando isso era uma confissão dos nossos fracassos. Mas mesmo o Fundef, criado lá no Fernando Henrique com o Paulo Renato, que era um expediente para impedir que municípios do Nordeste pagassem meio salário mínimo para professores, também é uma confissão de fracasso do financiamento normal da educação. E depois passou para o Fundeb, enfim, que se ampliou, pode ter aperfeiçoamentos, mas ele também é um expediente para impedir que o salário dos professores seja ainda mais deprimido pelos orçamentos dos municípios, que dependem inteiramente ou da Previdência, ou de transferências federais, ou de LOAS, ou de várias outras coisas que são expedientes a uma coisa que não é a educação normal que nós deveríamos ter, financiada na base, não é? Pelos próprios municípios, e depois. Hoje é que você tem, como você mencionou lá no Congresso, a votação do Fundeb, já foi falado, não é? E que você tem uma bancada religiosa, geralmente evangélica, querendo desviar uma série de recursos supostamente para escolas filantrópicas ou privadas. A gente sabe que isso é para ensino religioso. E indo para o nosso tema aqui, que é de ciências, isso é uma deformação muito grande do processo. A gente sabe que muitas dessas escolas são antidarwinistas, anti-científicas, não é? Vão praticamente inviabilizar uma carreira científica para centenas, milhares, dezenas e milhares de jovens que poderiam estar estudando ciência desde o primário e, sobretudo, no ciclo médio, não é? No ciclo médio não é o problema com o ensino religioso, ele estaria mais no primário, né? Mas o primário já tem muitas deformações que foram criadas lá atrás, mas mesmo o médio, ele está praticamente estrangulado. Essas são as minhas considerações iniciais. Muito obrigado. Obrigado você, doutor, pela resposta, pergunta. E realmente, né, a gente percebe que esse tipo de uso, né, do dinheiro, passando para as escolas religiosas, né, e tudo mais, a gente percebe que a educação baseada em ciência, né, vai declinando, né, a cada dia mais. E hoje, no Brasil, a gente tem dados absurdamente grandes, né, de pessoas que acreditam em terra plana, que acreditam que a vacina não é boa, que acreditam que a vacina muda DNA e tudo mais, né? Então esse tipo de pseudociências, né, e mentiras, né, acabam mostrando que a gente às vezes pode ter um desnível aí em educação científica e estão querendo passar isso à frente, né? Mas muito obrigado. Agora a pergunta vai para a doutora Juliana. Doutora, você trabalha com ciência, né, mais ligada à universidade, a doutora em biologia molecular, você falou, né, tá ligado ao trabalho de cientista, né, ali, bem forte. Eu queria saber o seguinte, dados do Censo Escolar de 2019 apontaram que falta muito para que as escolas do país, né, os colégios,
tem uma estrutura completa. Então, de acordo com a pesquisa, falou o seguinte, ó, que 41,7% das escolas urbanas têm biblioteca, 43,6% tem laboratório de informática, somente 18,8% tem laboratórios de ciências, né, incluindo aí laboratórios que são multifuncionais, tanto de biologia, química e física. E aí eu queria saber que se você acha que esse tipo de dados contribuem para que as escolas fiquem pouco interessadas com ciências, ou que os alunos não têm essa vivência como alunos, por exemplo, de escolas renomadas. Aqui em São Paulo a gente tem escolas que, por exemplo, no ensino médio, os alunos têm pré-iniciação científica e levam seus trabalhos para feiras científicas, fazem Olimpíadas Científicas e tudo isso. Eu queria saber se isso contribui para um desinteresse tanto da escola quanto dos alunos e um afastamento, né, para com a ciência. Deu uma travada para mim aqui, mas acredito que chegou. A maioria só foi no finalzinho. Estão me ouvindo bem, né? Ok. Então, Tô sim, a gente está te ouvindo. Ouvindo esses dados que você mencionou, eu acho sim que isso contribui para um certo desinteresse e o afastamento da ciência. Quando você fez a pergunta, eu me lembrei de um fato. Tive a oportunidade de estar, que a gente sempre participa de avaliação de feiras, e em algumas dessas feiras tinha alguns alunos de ensino médio que traziam um projeto científico. E isso não é tão... a gente não vê isso com tanta frequência. E o que seria muito interessante a gente ver isso acontecendo, tanto desde o ensino fundamental e no ensino médio. Então, eu acho que sim, esses dados que você mostrou, esse de que 18,8% somente tem laboratório de ciências. Então, assim, eles geralmente conhecem mais na teoria, mas que sim, faria muita diferença se eles tivessem a oportunidade de fazer um experimento, né? Não são todos, né, que têm essa oportunidade, mas se isso fosse para o público geral, né, os alunos, se eles pudessem ter essa oportunidade de fazer, porque eu acredito que uma vez que eles pudessem conhecer, iria despertar isso neles, né? Porque se a gente parar para pensar, eles vão ser os cientistas de amanhã, né? Se forem para essa carreira, eles vão ser aqueles que vão descobrir novos medicamentos, que vão desenhar novos dispositivos, enfim. Então, eu acredito que sim, seria interessante reforçar, né, dar até em relação ao investimento, como vocês falaram, os demais colegas da mesa, quem sabe para essa área da educação científica. Eu, particularmente, não, até aqui no meu estado, né, sul de Pernambuco, eu não vejo tanto incentivo à educação científica. Até comentei nesse fato, tive a oportunidade de participar dessa feira e foi tão gratificante ver alunos do ensino fundamental, do ensino médio, tendo aquela noção do que é um experimento, estarem inteirados, né, descobrindo algo. Então, eu acho que sim, esses dados, eles atrapalham, eles fazem com que os alunos eles se afastem por não conhecer. Então, uma vez que se fosse possível que eles tivessem acesso a essas tecnologias, né, a esses espaços, como laboratório de informática, de ciências, isso facilitaria muito, porque eles iriam poder conhecer sobre, e isso ia gerar um incentivo neles. Até no último dado que você falou, até existem programas hoje, né, que fazem essa iniciação científica mais no ensino médio, mas a gente sabe que não chega em todos. Então, eu acredito que sim, atrapalha, e que parte desses investimentos, né, de ações futuras poderiam ser voltadas para isso. Até que a gente está passando por um período que a gente vê o quão é importante a ciência. Então, sim, eu acredito que essa falta de contato com essas tecnologias, isso atrapalha, que a gente deve lutar por isso. Até gosto muito dessa questão da divulgação científica para passar aquilo que a gente vê nos artigos científicos de uma maneira que seja acessível, mais acessível às outras pessoas que não têm, né, tanta familiaridade, justamente para que gere esse incentivo, principalmente nos alunos. É isso. Acho que eu não passei. Obrigado, do tempo, né? Juliana, e realmente, né? Não passou não, ainda faltou 2 minutos e 36. Se você quiser falar mais alguma coisa, você pode falar.
Pode prosseguir, a gente vai conversando, né, ao longo do debate. Pode prosseguir. Então tá bom. E realmente, né, Juliana, a gente percebe que essa falta de acesso à ciência, né, não, principalmente por alunos, como aí em Pernambuco não é tão comum, eu acredito que em outros locais do nosso país não é tão comum ver alunos do ensino médio ligados, né, a isso, né? Principalmente a alunos de ensino médio público, né? Isso é importante a gente destacar, né? É difícil ver essa interação com ciência, essa vontade por fazer ciência, essa ligação. E a gente acaba que esse ligamento, né? Essa familiaridade com a ciência desde cedo faz com que a gente torne melhores cientistas, né? Ou até mesmo pessoas que defendam a ciência, porque a gente percebeu há alguns anos, né? Isso em 2018, né? Que foi o ano que a gente teve diversos cortes, principalmente aqui em São Paulo, na FAPESP, no CNPq, e a gente não viu um movimento popular tão grande, né? Para que esses cortes não sejam feitos, né? Então a gente percebe que a falta também de divulgação científica, de uma ciência mais ligada à educação e mais ligada à população, isso acaba gerando não só um desinteresse, mas uma falta de proximidade, né, de todos para com a ciência. Mas muito obrigado, Juliana. Eu queria passar a palavra agora para Roberta, que ela estava ali se segurando para falar. Então eu passo agora para você, Roberta. É que quando fala nesse tema, a gente tem vontade de falar, né? Eu fui marcando umas coisas da fala, eu acho que agora é o momento que a gente pode ir meio que conversando aqui, né? Então, quando foi falado novamente de investimento em educação, eu queria só abrir essa minha fala contando para o público qual é o investimento de acordo com dados de 2019, já que nós falamos de OCDE, vamos pegar a OCDE como fonte, embora tenha um outro momento para a gente falar sobre a OCDE, mas vamos pegar aqui a OCDE como parâmetro. E, segundo o relatório do ano passado, por aluno no Brasil, no ensino fundamental, nós investimos R$ 3.800. Muito bem. Só que isso, ao ouvido popular, parece que é por mês. E não é por ano. É 3.800 no fundamental, 3.000 nos anos iniciais, 3.700 nos anos finais do fundamental e 4.100 no ensino médio, por ano. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, pensem um pouco quanto é que se paga numa mensalidade de uma boa escola no Brasil, por mês. Então, como é que nós não precisamos de mais dinheiro na educação? Nós precisamos, né? Então, só para a gente voltar nesse ponto do investimento. E precisamos de mais dinheiro e melhor gestão, com certeza, né? E aí nós falamos também na questão da qualidade da educação. Qualidade é um tema super amplo, e eu vou provocar vocês um pouco nessa questão. Falar em qualidade é amplo, falar em qualidade de educação a gente fecha um pouquinho mais, mas continua sendo amplo. Então, como é que os municípios, como é que os estados, como é que o Brasil como um todo resolveu essa questão? Resolveu de uma forma técnica, resolveu com os sistemas de avaliação, com o SAEB, no caso do Estado de São Paulo, com o SARESP. Então, tem uma métrica, tem uma avaliação que ela é colocada em dados, em números, quantificada, e tem uma meta a ser seguida, ano a ano, e isso, então, atingir essa meta dá a ideia de que a qualidade foi atingida, né? Foi uma forma de medir essa qualidade. E vamos pegar o Estado de São Paulo, por exemplo, mede essa qualidade pelo sistema de avaliação do Estado de São Paulo, dentro de um currículo voltado para competências e habilidades. Então, ele tem que medir se isso foi cumprido. Então, ele tem o sistema de avaliação do Estado de São Paulo. Então, a qualidade, geralmente, na educação aqui no Brasil, e mesmo fora, em outros países, tem sempre uma forma de medir. A OCDE mesmo mede.
PISA está aí medindo. Então, é uma forma de verificar se aquilo foi cumprido, né? E aí eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, você tem uma vinculação dessa média, dessa qualidade medida, com bonificação, com uma série de incentivos, né? Então, tem umas coisas aí envolvidas que eu queria jogar essa pimenta aqui na nossa mesa para a gente conversar um pouco sobre isso, que é bem legal, já estou vendo aí, pedindo a palavra, bem legal. Deixa eu só acabar esses pontos para a gente poder ir conversando aqui sobre isso. E o Fundeb também, quando o professor fala da questão do Fundef, depois do Fundeb, que, na verdade, não deveria ser, assim, algo imposto, nós estamos muito distantes de ter a educação como prioridade, né? O ideal seria que todos os municípios, que todos os estados, que a nação como um todo, enxergasse a educação como prioridade, investisse naturalmente em educação e não precisasse ter essa luta por o Fundeb, mas nós estamos ainda a caminho, tem muito ainda o que correr, né? É complicado. Por exemplo, quando se fala no estrangulamento dos níveis de educação, perdemos muitos alunos no fundamental para o médio, perdemos muitos alunos do médio para o ensino universitário, mas nós esquecemos de falar de uma coisa super importante. Nos primeiros anos da educação, na educação infantil, na educação fundamental, ali, naquele período, naquela idade, é que nós temos um pico, a professora doutora em biologia pode nos ajudar a falar sobre isso, nós temos um pico ali de estímulo cerebral para que essas crianças aprendam, se abram para conhecimento. Maiores estímulos nessa fase vão fazer toda a diferença para esses alunos continuarem na educação básica. O investimento em educação infantil e fundamental é prioritário, porque ele diz para mim que aluno que eu vou ter no ensino médio, que aluno que eu vou ter no ensino superior. Eu garanto ali, na educação infantil e na educação fundamental, um aluno que tem condições cognitivas de ampliar o seu olhar para o mundo, de ampliar a sua visão de mundo, de se abrir ao conhecimento. É ali. Então, o investimento em educação infantil fundamental é a prioridade, primeiro. E aonde está essa educação? Nos municípios. A educação infantil está no município. Alguns municípios já trabalham com os anos iniciais do fundamental. E os municípios brasileiros? Como estão o financiamento, como estão as finanças desses municípios? Eles estão investindo em educação, o que deveriam investir? Eles estão garantindo que esse período de ouro para a mente dessas crianças, onde essa mente vai se abrir ao conhecimento, eles estão garantindo que esse período tenha investimento correto, tenha um currículo adequado, sem viés religioso, sem outros vieses? Será que há essa garantia para que a gente tenha esse aluno no ensino médio aberto, para que a gente tenha a oportunidade desse aluno ter escolha para ir para o ensino superior, ter condições de ir para o ensino superior? Ou nós estamos aí numa corrida totalmente desigual, com alunos em escolas privadas de excelência, com alunos em escolas públicas não tão boas, e uma corrida tão desigual que vai desencadear lá no ensino superior algo mais desigual ainda? Né? Então, é complicado isso. Arthur, veja para quem que você vai passar aí. Não, quem quiser, quem preferir ir agora, pode falar, mas acredito que você deu uma cutucada ali no professor Paulo, né? Se você quiser, professor, continuar e depois aí passa para quem gostar de falar, Wesley. Perfeito, Arthur, muito obrigado. Não, eu apreciei bastante as colocações da professora Débora, inicialmente e agora também. Eu queria colocar um pouco do meu lado de economista ou de observador internacional, não é? Em primeiro lugar, a gente não deve dar muita importância para parâmetros da OCDE como absolutos e como refletindo algo que deve ser feito no Brasil. Inclusive porque a OCDE gasta, na média dos países ricos, né, são 35 ou 36 países mais ricos, gasta 5,5% do PIB
do PIB, na média, não é? E nós já estamos em 6% ou mais, não é? Ou seja, gastamos mais do que o CDE com resultados infinitamente inferiores, não é? A gente sabe que países que gastam, às vezes, 4,5% ou 5%, como a Coreia acho que é 4,5%, ela tem resultados no PISA infinitamente superiores aos do Brasil, né, que fica lá nos últimos lugares. Mas isso não é muito parâmetro, porque, como eu disse, estruturas orçamentárias e organização do ensino varia muito, não é? E mesmo aqueles que gostariam que o orçamento do Brasil subisse a 10% do PIB para a educação, não resolveria os problemas de qualidade, de organização, de distribuição ou de resultados, não é? Não resolveria porque você estaria reproduzindo com um pouco mais de dinheiro as mesmas deformações que você já tem, não é? Então, o problema não é apenas orçamentário ou comparar o Brasil com a OCDE. Eu já disse que a estrutura do financiamento dos gastos está invertida, digamos assim, mas existe um problema cultural. O Brasil está isolado no mundo e acha que as suas soluções são as únicas possíveis e são geniais. Eu me lembro muito bem no começo do governo Lula, 2003, eu estava em Washington, aliás, e o Cristóvão Buarque, ministro da Educação, aparecia sempre lá querendo universalizar o Bolsa Escola no Banco Mundial, no BID, etc. E eu falava, mas, Cristóvão, você não vê que isso é uma confissão dos nossos fracassos? Os pais retiram as crianças da escola porque elas precisam trabalhar, porque eles não têm renda, e você quer fazer com que o mundo siga um expediente de fracasso? E eu volto a dizer, o Fundef e Fundeb são reconhecimento de um fracasso, de uma adaptação, de uma ausência de financiamento devido a uma cultura que espera que tudo venha de cima, não é? Isso já se refletiu na Constituição de 88. A Constituição de 88 previu maravilhas em saúde e educação, notadamente, mas o governo, o Estado, não consegue prover essas maravilhas. Por quê? Você pensa que o Estado é uma cornucópia infinita, né, que vai jorrar leite e mel infinitamente. Isso não existe. O Brasil, no quadro dos países em desenvolvimento, é um país que tem uma carga fiscal equivalente à de país rico. O país rico tem uma carga fiscal de 35% do PIB, é o que nós temos. Só que nós temos uma renda per capita 5 vezes menor do que país rico. Nós deveríamos ter uma carga fiscal de 25% do PIB, como tem a China, aliás, o Chile, países que têm performances educacionais melhores do que a gente. Então, é um problema também cultural, não é? Essa pirâmide, ela decorre dessa estrutura de ensino e uma cultura que espera que tudo venha do Estado para os municípios. Eu tive filhos estudando em escola pública nos Estados Unidos, não é? Tanto escola primária quanto universidade, aliás, muito cara, pagava praticamente 3 salários diplomáticos do ano para meu filho na universidade. Mas a minha filha estava numa escola pública, ou seja, não me custava nada. E o que eles faziam quando tinha uma goteira na sala de aula, quando tinha um computador velho na biblioteca, que precisava trocar, consertar, etc. Era simples, o Conselho de Pais e Mestres se reunia, eu ia lá, discutíamos, se fazia uma decisão. Vamos organizar um garage sale. Sabe o que é garage sale? Você tira tudo que é traste velho do teu sótão, livros, aparelhos, leva para a escola num sábado pela manhã, vende aquilo e com isso você compra um computador, conserta a goteira no teto, outras melhorias. Aqui no Brasil, provavelmente você faria um programa federal para distribuir computadores para 200 mil escolas e nas compras governamentais a gente sabe que o computador custaria o dobro do que ele custa, na verdade, na porta da fábrica, entende? Então, há uma deformação absoluta na concepção de gastos, no financiamento, no engajamento da comunidade nas escolas de base, nos municípios, não é? E formas de financiamento dessa escola. Nos Estados Unidos não há nada federalizado, nada. As universidades, mesmo as universidades públicas, são estaduais e cobram, e as escolas são de responsabilidade ou estadual ou do condado, ou às vezes locais, entende? O village, são elas que fazem o financiamento. E isso daí é um retrato de uma formação que vem de muito de longe. Quando o pessoal diz hoje, olha, os Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, é porque o Pentágono gasta milhões de dólares e tem o spillover das tecnologias avançadas da área militar para a área civil. Não, os Estados Unidos são um país poderoso e até imperialista, a despeito do Pentágono, não por causa do Pentágono. O Pentágono gasta mal o dinheiro dos contribuintes. Os Estados Unidos são isso que eles são, uma potência, por causa da professorinha de aldeia. Isso vem desde a era colonial. Antes dos Estados Unidos serem independentes, já tinham decretos, digamos, dos villages, das aldeias, determinando que
os cidadãos, né, pagassem um mestre-escola que era obrigado a dormir na escola e aprender as crianças a ler pela Bíblia, matemática e outras coisas, ou seja, uma estrutura da base. O conceito de democracia que nós temos é aquela coisa do Montesquieu, 3 poderes harmônicos, lá o executivo, o legislativo e lá o judiciário. Isso não é o conceito de democracia americana. O conceito de democracia americana é o da base, grassroots democracy, que é votar para o xerife de aldeia, votar para o juiz do condado, votar para o conselho de pais e mestres e pronto, fica por aí. Washington está muito longe, essa coisa de votar para presidente, normalmente nos Estados Unidos era 40%, 50% só do eleitorado, agora que aumentou muito por causa da divisão do país e dos problemas que o Trump criou. Mas a democracia americana é uma democracia de base e ela começa no Conselho de Pais e Mestres da escola. São eles que mantêm as escolas, é o condado, é a cidade, no máximo o estado. Obrigado. Obrigado, professor. Gostaria de passar a palavra, então, quem gostaria de falar? Você, Wesley, quer falar um pouquinho sobre essas questões que tanto a Roberta quanto o Paulo passaram aí pra gente? Posso falar? Se a Juliana não quiser falar antes, para ela não ser a última aí de novo, aí ela pode falar primeiro e eu posso fechar. Tá bom, então. Pronto, Então, Juliana, falar, então, passo a palavra para você. Se ficar melhor. Tudo bem por mim. Ok. Eu queria pontuar essa questão que Roberta falou sobre o investimento na educação infantil, que é extremamente importante, né, que seria aquela idade em que as crianças elas estão respondendo melhor aos estímulos cerebrais e etc. Mas, com certeza, você, né, como é neurocientista, sabe falar muito melhor que eu sobre. Mas eu queria pontuar essa questão de que seria importante investir mais, né, na educação infantil, metodologias no âmbito da educação pública para alcançar essas crianças, porque, como você citou, isso reflete lá na frente. Se aquela criança ela não tem aquela educação de base, algo fica perdido ali, e isso vai funcionando como uma bola de neve. Então, ele começa a não entender as coisas que ele vai vendo no ensino fundamental 1, no fundamental 2, no médio, e quando chega lá na frente, no ensino superior, já vai pesando, né, ao longo da formação, algo que ficou ali faltando. Mas também, quando chega lá no ensino superior, a gente vê aquele déficit, que existe algo da base que estava faltando e que vai comprometer a formação dele lá na frente. Então, não é algo, né, que é só pontual, mas que seria desde lá do início da base até o final dos anos escolares para garantir que aquele aluno ele vai entrar mais bem preparado no ensino superior. Então, concordo sim que precisaria ter uma atenção para esse público da educação infantil, porque isso faz toda a diferença lá na frente. Obrigada. Vou pegar um gancho da Juliana para falar um pouquinho sobre isso, né? Pode? Boa. Eu, como o Arthur comentou, eu sou pedagoga, eu fiz pedagogia, então eu trabalhei na educação infantil e no Fundamental 1, mas atualmente eu estou na outra ponta da educação básica, trabalhando principalmente com ensino médio e com juventude. Então eu tenho esses dois olhares aí dessas duas pontas e da relevância das duas. Pensando no Brasil, né, contexto do Brasil, a educação infantil ela sempre foi muito menosprezada. E aí, como as meninas trouxeram, a gente tem estudos um pouco mais recentes que comprovam a importância da gente trabalhar nessa base para construção intelectual e cognitiva, para quando a gente for crescendo, né, na educação básica, entrar no ensino médio, a gente tenha essa base bem sólida. Eu acho que concordo, não vou acrescentar nada em relação a isso, porque todo mundo falou super bem da importância da educação infantil. Quando a gente vai construir uma casa, a gente não pensa só no telhado, a gente pensa se a base ali ela está bem segura para o telhado ficar seguro. A educação é exatamente a mesma coisa. Se a gente não olha com cuidado para a educação infantil ali para o começo, para o alicerce, para a base, não adianta nada a gente investir no telhado, ele vai cair. Então, acho que essa é uma alegoria, mas assim, faz total sentido. Mas, por outro lado, se a gente montou uma boa base e o telhado não está bem firme, a casa vai
encher d'água, você não vai estar protegido. Então, acho que é muito importante, e não é uma coisa de escolher um ou outro, a gente tem que trabalhar nos dois. A gente tem muito trabalho para fazer, e é por isso que é muito importante a gente ter pessoas específicas, olhando especificamente para cada um desses processos. O Paulo, ele trouxe muito bem a questão da democracia, porque isso mostra, a gente está falando de educação, mas a gente está falando de educação, de ciência, vem democracia, a gente está vendo e comprovando que o mundo é complexo. Nada está separado uma coisa da outra. Tudo está interligado. Se a gente não tem cidadãos bem formados, se as pessoas não estão bem formadas, não sabem o seu lugar no mundo, o seu lugar na sociedade, você não vai ter uma democracia forte. Nem no macro, nem no micro, nem no condado, nem na hora de você votar para um presidente. Se você não entende essa complexidade, que tudo isso está atrelado, a gente falha como sociedade, porque o mundo é complexo e a gente está percebendo isso. Ao mesmo tempo, a Juliana também trouxe essa questão da ciência, né? Que foi a pergunta que o Arthur trouxe. É a mesma coisa. Se a gente não tem uma boa educação, uma boa democracia, uma sociedade que conversa e que tem esses pareceres mínimos, a gente não vai confiar em um cientista falando o que ele tem propriedade, o que ele estudou. A gente vai dar mais crédito para uma opinião do que para um cientista. E aí eu não estou menosprezando a opinião das pessoas. Eu acho que isso é extremamente importante, a gente estuda, é importante a gente ter um senso crítico. E aí quando a gente fala de educação de qualidade, o que é uma educação de qualidade? É você falar, isso está certo, ou você criticar, será que isso está certo? E acho que tem esses dois pontos numa educação de qualidade, não é uma coisa ou outra. É você saber o que você tem que falar, isso está certo, e você saber o que você tem que perguntar, será que isso está certo? Se alguém pergunta se, sei lá, 2 elevado à terceira é igual a 6, ou se 2 elevado à terceira é igual a 9, a resposta não é uma opinião, é um fato. Existem coisas que a gente não vai discutir. Ou se 2 mais 2 é 4, ou se 2 mais 2 é 2, isso não é opinião, isso é fato. E isso é um papel da escola. Isso tem a ver com nossa educação de qualidade. A gente entender o que é questionável e o que não é questionável. E aí, a gente falou também, o Paulo falou da CDE, Arthur trouxe algumas questões. Quando a gente fala de educação de qualidade a nível mundial, acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a Finlândia, né? Pelo menos na minha cabeça nossa, a Finlândia é um super case de sucesso, eles transformaram a educação, as crianças são maravilhosas. E eu não sei até quanto vocês sabem, mas esse ano a Finlândia, ela escolheu não olhar mais para o PISA. Em relação à qualidade de educação. Eles estão entendendo que o que é qualidade de educação não é necessariamente você tirar uma boa nota. Eles já passaram desse patamar. Eles estão entendendo que o mundo que a gente está vivendo, essa revolução 4.0, esse mundo 4.0, não é mais essa educação que a gente conheceu no século XX. É uma educação diferente. É uma educação para competências, é uma educação para habilidades, é uma educação em que a gente está olhando muito mais para o que a gente pode oferecer para o mundo do que necessariamente o que o mundo já tem e a gente vai querer agregar. De novo, não é uma coisa nem outra. A gente ainda vai precisar encontrar o equilíbrio de tudo. Mas é uma visão muito singular e, na minha percepção, né, eu acho que é muito assertiva. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode virar e falar assim, não, se a Finlândia está fazendo isso aí, vamos também ignorar a IDEB, ignorar a PISA, ignorar tudo, vamos pensar só em habilidades socioemocionais. A Finlândia pode fazer isso porque eles deram super certo, eles fizeram o dever de casa. A base deles está bem segura. Eles estão mudando o teto. Eu, como uma boa pedagoga, né, gosto da história dos 3 porquinhos lá, e que o lobo ele ia soprar o tipo de casa. A casa da Finlândia está super segura. Eles estão melhorando um pouquinho mais, eles estão fazendo a casa de tijolinhos, porque eles já sabem, eles já pegaram o ritmo. Já o Brasil, e aí pensando em educação, a gente ainda é aquele porquinho que está colocando, como é o nome? As folhinhas, a palha, exatamente. A gente ainda está tentando montar a nossa casa de palha, que vai funcionar para algumas coisas sim, mas ainda é muito frágil. Então, acho que eu peguei um pouquinho de cada um para poder comentar. Pode falar, Paulo.
Perfeito, desculpe, Arthur, eu queria só me desculpar com a professora Roberta, que eu chamei de Débora, porque a minha nora, que é Débora, entrou aqui no telefone na mesma hora e eu falei Débora Roberta. Mas olha, essa fala da Wesley sobre a Finlândia é absolutamente correta. Nós não vamos ser a Finlândia, não adianta. O Brasil, ele é um país que tem uma estrutura tão desigual quanto a dos Estados Unidos. A educação americana não é boa, ela é medíocre. Eles estão no PISA lá pelo número 18, 19, 20, mas se nós tivermos uma escola republicana democrática como a dos Estados Unidos, será um imenso progresso para o Brasil, entendeu? Como eu falei, aquela coisa do Pentágono, os Estados Unidos não são ricos e poderosos por causa do Pentágono, eles são a despeito do Pentágono, não é? Porque o Pentágono não poderia fazer nada se ele não tivesse engenheiros qualificados, tecnólogos, e eles começam lá na escolinha de aldeia, como eu falei, da professorinha de aldeia, da base, que mencionou a Wesley. Então, isso é extremamente relevante. Nós temos que construir uma escola tão democrática quanto os Estados Unidos, não será brilhante, como determinadas escolas setentrionais da Escandinávia ou da Ásia, mas será uma escola democrática, que é a escola americana. Ela pega a criança lá nos 4, 5 anos e entrega no mercado com 17 anos com o conhecimento básico para o mercado. E depois, o problema da universidade, do terceiro ciclo, é um problema familiar ou individual, o sujeito vai pagar. Aliás, um dos maiores problemas americanos hoje é o endividamento estudantil. É uma bolha de 2 ou 3 trilhões de dólares que o Joe Biden vai ter que resolver. Mas esse é um problema americano, entendeu? Da estrutura do financiamento com as universidades pagas, etc. O importante é você ter uma base sólida, e essa base sólida é a educação de base. Eu falei muita coisa sobre Fundef, Fundeb, Bolsa Escola, mas eu não sou contra isso. Eu acho que o Brasil não vai ser aquilo que eu também gostaria que ele fosse, não é? Não vai ser. Então, a gente tem que defender o Fundeb como ele existe, aumento de verba para a educação, os 10% acho que é uma utopia, mas você tem que qualificar o dinheiro que você tem. Esses 16 bilhões de reais, por exemplo, que estão sendo desviados para escolas públicas, podiam ser um fundo de financiamento para laboratórios de ciência em todas as escolas primárias e secundárias do Brasil. Você cria um fundo e instala laboratórios, né? Já não é mais aquela coisa das escolas americanas antigamente, em que as criancinhas dissecavam uma rã, não é? Isso aparece em todas as caricaturas de escola primária, tem uma rã ali deitada, você passa o bisturi, isso já é politicamente incorreto. Mas você tem em todas as escolas americanas laboratórios, e os pais financiam esses laboratórios, a escola financia, o condado financia, o estado financia. Ciência é uma coisa muito importante. E, na verdade, a escola americana, ela não é uma escola igualitária com currículo absolutamente uniforme. Tem crianças que se distinguem mais na matemática, tem crianças que se distinguem mais nas ciências, outra mais em literatura, e ela vai, mesmo quando é criança, com 7, 8 anos, vai se encaminhando para suas vantagens comparativas e se torna um bom. E, eventualmente, alguns vão para o esporte, né, vão ficar nadando ou correndo durante a sua vida universitária, serão financiados para isso, mas você tem uma competência meritocrática que é aferida desde criança. As crianças são estimuladas a fazer, inclusive você não tem essa coisa de ano rígido. Você tem crianças de 8 anos que estão seguindo ciências na escola de 12, porque elas têm competência e interesse, e você tem garotos de 14 anos que entram na universidade, não é? Então, essa flexibilidade que tem os Estados Unidos, mas eu também não quero dizer que são um modelo, mas a flexibilidade é extremamente relevante quanto aos resultados, quanto às metas, quanto aos ganhos de produtividade que você possa ter. Não seremos a Finlândia, não é? Mas talvez a gente consiga chegar numa escola republicana como a francesa de antigamente, não é? Que era democrática. Eu espero que a gente faça isso. Muito obrigado. Só uma questão aqui, Arthur, que eu queria complementar, que eu acho que faz muito sentido, concordo muito com o professor. Acho que tem uma coisa que a gente não pode esquecer também de trazer para esse debate quando a gente fala de educação, é que diferente da Finlândia, diferente dos Estados Unidos, a gente tem uma questão gigantesca de desigualdade no nosso Brasil. Não só desigualdade social, mas uma desigualdade racial também. E isso é extremamente importante que esses países não têm. Então, além de todas as diferenças do tamanho do nosso Brasil, de diferenças regionais e de questões educacionais, a gente tem essa questão da desigualdade. Acho que uma coisa que eu gosto bastante de falar é se você é a favor ou contra cotas, acho que isso é uma coisa que a gente pode discutir. Mas que o Brasil tem uma questão de desigualdade dentro da sua raiz, dentro da sua base, de racial, tanto indígena quanto pessoas com deficiência, diferentes tipos de desigualdade, isso é uma coisa que também atrapalha muito o desenvolvimento da nossa educação.
Só esse ponto que eu acho que a gente não podia deixar de tocar nisso. Absolutamente verdadeiro. Eu diria o seguinte: os Estados Unidos é um país do apartheid, é uma segregação muito pior do que houve na República da África do Sul durante os anos do apartheid. A segregação racial nos Estados Unidos foi absolutamente escandalosa, e ainda hoje as escolas de subúrbios negros, do Alabama, do Arkansas, são escolas muito ruins comparadas com as dos subúrbios ricos. Agora, você não tem cotas nos Estados Unidos. O que você tem é o seguinte: as universidades selecionam os melhores alunos. Então, aqueles brancos que podem pagar 40, 50 mil dólares vão para Yale, vão para Harvard, vão para Columbia, etc. Mas o melhor aluno negro de uma escola medíocre do Alabama ganha uma bolsa também para ir para Harvard. Eles são selecionados porque não porque eles tenham uma performance igual a um estudante de Connecticut e de Massachusetts, mas porque eles são os melhores da sua escola, e aí eles ganham uma bolsa, entendeu? Muito obrigado. Posso falar, Arthur? Claro, pode ser. Eu só gostaria, antes de você continuar, eu gostaria só de falar que muita gente entrou aqui, e se vocês tiverem perguntas, comentários, deixem nos nossos comentários que a gente vai respondendo as perguntas assim que possível. Mas pode falar. Eu queria voltar em alguns pontos que eu vou ouvindo e vou anotando para a gente ir comentando. Eu estava dando uma olhadinha aqui no nosso chat e teve um comentário que agora eu já perdi, sobre a questão da alimentação, quando eu estava falando da infância, e isso vai meio que dar uma apimentada nessa discussão da meritocracia aqui. Porque, assim, nós temos grandes estudos, nós temos um específico que fala da relação da pobreza com a educação. Então, nós temos, na base, além das diferenças culturais, nós temos as diferenças financeiras que causam até empobrecimento na alimentação dessas crianças, na moradia dessas crianças, nas condições humanitárias dessas crianças. As crianças não têm nem aonde morar, como morar, nem o que comer. E isso vai provocar deficiências mentais nessa criança. A professora vai falar na área de biologia para nós, por favor, porque isso vai mexer com o cérebro dessas crianças em definitivo. Então, falar de meritocracia com essas condições presentes é começar uma corrida com algumas pessoas já lá na frente, enquanto outras começam aqui atrás, e eu quero que lá, no final, todo mundo que vença o melhor. Então, no nosso país, a gente tem que pensar um pouco nisso, porque é muito cruel, é muito cruel. E uma coisa que o professor falou, que eu achei fundamental, nós vivemos, sim, num país centralizador, o poder é centralizador, os recursos financeiros são centralizados. Quando eu fiz a pesquisa e publiquei o livro aqui sobre corrupção e educação, que eu ouvi os gestores, além da minha prática como supervisora de ensino, isso ficou ainda mais claro. As verbas públicas, na maioria, são centralizadas. Elas chegam na escola carimbadas, com fins específicos. Então, os gestores já estão meio que acostumados a utilizar para aquilo, para aquilo. Quando o professor deu exemplo, por exemplo, dos computadores, é comum uma grande licitação para mandar muito equipamento para as escolas, uma grande licitação para mandar muita lousa, muita computador. Isso acontece é a centralização da verba pública. Quando eu perguntei para os gestores da minha pesquisa de doutorado se eles achavam que a descentralização de recursos públicos facilitaria, melhoraria a educação, acabaria com a corrupção na educação, eles ficaram meio assustados. Eles começaram a pensar, mas nossa, eu vou ter todo esse dinheiro na minha mão, que medo, como é que eu vou usar? Então, aparece aí a figura do gestor educacional mal preparado na área financeira. Ele tem medo. Né? Então, veja que nó que nós temos uma necessidade urgente de descentralização do poder, de descentralização dos recursos públicos, de formação efetiva de uma gestão democrática. Nós precisamos fortalecer os colegiados, as APMs, os conselhos de escola, as comunidades locais. Nós precisamos formar essas comunidades na área financeira, na área educacional, precisamos dar força para essas comunidades, sim, respeitando a cultura local, para que elas não tenham medo de receber a verba pública descentralizada. Senão nós ficamos sempre reféns dessa centralização, sempre dependentes desse poder salvador. Então, é um caminhar que nós precisamos fazer,
Precisamos incentivar, precisamos falar muito sobre isso. Precisamos, a primeira coisa que nós precisamos fazer agora é chegar nas escolas e falar, olha, como é que está a Associação de Pais e Mestres de vocês? Como é que está o Conselho de Escola de vocês? Como é que vocês articulam isso? Como é que vocês chamam? Vocês realmente estão tendo uma gestão democrática? Vocês querem, enquanto gestores, ouvir essa população, ouvir essa comunidade? Porque isso dá trabalho. Dá trabalho, como o professor falou. Ouvir a comunidade, pensar em soluções, se reunir depois lá num dia para fazer uma atividade para arrecadação, dá trabalho. Então, nós precisamos formar esses gestores de uma forma democrática. É um caminhar. Nosso país é novo, nossa democracia é nova, né? E corre perigo de vez em quando, né? Então, nós precisamos fomentar isso e falar muito sobre isso. O que vocês acham? Eu quero apenas esclarecer que eu não sou contra as cotas raciais no Brasil, elas são absolutamente necessárias. O Brasil é um país escandaloso que teve uma liberação da escravidão delongada por 80 anos, não é? Além do tráfico da escravidão, e até hoje você tem racismo, é inacreditável que a gente vê todos os dias nos jornais. Então, as cotas são extremamente relevantes, ainda que fosse por um simples fator de autoestima para a população negra, afrodescendente, etc. Elas são relevantes no Brasil, como o próprio STF reconheceu, não é? Ao legalizar, digamos, as cotas por razões de justiça social, como uma solução temporária, até que a gente acomodasse. Todo investimento público deveria ir para a escola de base, não é? Ela deveria ir para a educação, e justamente com bolsas para os estudantes mais pobres, que recolheria, naturalmente, todos os afrodescendentes, todos os negros, mas as cotas ainda são necessárias por um problema de integração, não é? Eu dizia que a gente não vai ser a Finlândia, porque não temos a estrutura demográfica, a estabilidade econômica, o bem-estar dos países setentrionais, escandinavos e outros, mas a gente pode ser um país de renda média que fez muito bem, e vários países de renda até inferior ao nosso, não é? Fez muito bem na escola primária pública. Eu, aliás, vivi no Uruguai. O Uruguai era um país muito mais precário do que o Brasil, e, no entanto, a escola, com aqueles aventais, aquela monha, né, aquele laço de fita, como era lá na Argentina antigamente, é uma instituição absolutamente essencial na democracia, e o Uruguai é uma das grandes democracias na América Latina, não é? Justamente por essa dedicação à educação, pela igualdade, pela democracia, pela participação, não é? Eu dizia que esses programas federais de comprar computadores, eles não servem muito, porque os computadores são distribuídos pelas escolas e ninguém é muito responsável, acabam se quebrando, não é? Quando o Lula começou com uma outra demagogia, que recebeu aquele Montenegro no Brasil para fazer aquele programa de One Laptop per Child, né, um computador por criança, e dizia que ia custar $100 cada computador, e aí fez um programa, os industriais falaram, olha, $100 a gente não consegue fazer, talvez 200, e não entregaram nada, porque isso não serve nada. A máquina é uma máquina, o que interessa é o software, é o que está dentro do computador, é o programa, ou seja, a formação do professor. O professor é absolutamente essencial. Quando eu falei em meritocracia, também não é para dizer que a gente deve introduzir aquele ambiente competitivo ou ultra competitivo que existe nos Estados Unidos. Isso não é muito bom. Não é muito bom entre dois irmãos, etc. Eu ia muito contra a isonomia que se estabelece no Brasil desde o início em todas as carreiras públicas e, sobretudo, no ensino, não é? O isonomismo doentio faz com que você não premie os bons professores. Um professor que se dedica noite adentro para fazer com que os seus alunos ganhem uma Olimpíada de matemática, de ciência, ele é igual remunerado que um professor medíocre que fica lendo o jornal de esportes durante a sala de aula, entendeu? Então, a isonomia não é uma boa coisa nesse sentido. Por isso que eu sou pela meritocracia nos rendimentos do pré-primário ao pós-doc, tá? Eu acho que isso é extremamente relevante para você estimular as pessoas que se dedicam. Agora, muito do que eu digo é para um país ideal, talvez, que não poderá ser realizado. Por enquanto, a gente tem que insistir no Fundeb, nas cotas raciais, no investimento em educação, na formação de professores, nos laboratórios de ciências em todas as escolas do primário e do secundário, absolutamente essencial. Muito obrigado. Eu queria... Posso falar, Arthur? Não, a gente não te ouve. Pode falar. O que ele estava falando, mas não estava chegando aqui o áudio. Então, eu queria levantar essa questão que
o professor ele mencionou, né, sobre a formação dos professores, e eu vi aqui também um comentário, e também aproveitando a questão da descentralização dos financiamentos, na verdade é levantar uma outra questão aqui, para a gente discutir. Um comentário aqui que eu vi, não lembro agora de quem foi, acho que foi da Silvia, que ela comenta aqui que mais importante ainda também seria a formação dos professores para que eles estejam qualificados para poder, por exemplo, ministrar uma boa aula prática, né, num laboratório de ciências, química, de informática, seja qual for ele. Então, assim, eu queria que a gente pudesse ouvir a opinião de vocês também sobre o que é que vocês... Eu acredito que essa descentralização do financiamento, ele poderia, sim, ajudar na formação continuada desses professores, e que acho que seriam as duas coisas, né? Tanto a formação continuada dos professores, quanto uma estrutura nas escolas públicas que eles tivessem acesso a esses laboratórios de ciência e etc., para que pudesse ter, assim, um incentivo, né? Para que eles, quando eles fossem para a instituição superior, ou quisessem seguir a carreira de cientista, enfim. Mas, resumindo, né, o ponto é que eu queria saber o que é que vocês acham sobre dessa questão da formação dos professores, e até o El tá ali levantando a mão, e era até para ela também, para todos na mesa, mas por ela ter dito que já passou tanto da educação infantil e agora está lá na ponta, né? Como é que ela avaliaria essa questão da formação dos professores? Obrigada. Ju, eu fiz pedagogia na melhor universidade da América Latina na época. E não sei o quanto vocês estão familiarizados com a questão de pedagogia, mas tem muitas faculdades que fazem pedagogias em 2, 3 anos. E aí você tem o seu diploma. Eu levei 4 anos e meio, na época o currículo levava 4 anos e meio para fazer, e eu sou muito crítica. Eu acho que na universidade que eu fiz, adoro minha universidade, tive professores incríveis, mas eu não fui formada para entrar numa sala de aula e alfabetizar crianças. Eu tive que aprender isso ali na prática, no meu trabalho, eu tive que aprender buscando outros cursos, eu não fui preparada para a sala de aula. Eu fui preparada para fazer mestrado, para fazer doutorado, para entender que é extremamente importante, entender a teoria, entender a parte psicológica do desenvolvimento, mas eu não fui preparada para uma sala de aula com 30 alunos e alfabetizá-los. E aí eu também fiz alguns trabalhos, enquanto eu estava na faculdade, com a licenciatura, e isso não muda muito. Se você fazer uma licenciatura de geografia, de biologia, você também não aprende a dar aula, você não está preparado, e aí acho que poucos professores saem da universidade e falam: caramba, estou preparado para entrar numa sala de aula e para desenvolver a plenitude dos meus alunos. Então, quando você traz essa questão de formação de professores, é extremamente importante e urgente a gente pensar melhor o que a gente está oferecendo para os professores. Dentro da universidade, a gente tem uma briga política gigantesca de departamentos, porque tudo é importante. Se eu sou da área de humanas, eu acho que humanas é muito mais importante do que biológicas. Se eu sou de biológicas, gente, biológicas é muito mais importante do que humanas. E tem uma briga gigantesca. E eu acho que, e aí desculpem as pessoas, mas eu também entro, eu acho que a gente tem que ter muito mais empatia, principalmente as pessoas que estão nesse lugar de poder, de decisão, tanto a nível nacional, estadual ou municipal, de entender não o que é melhor para mim, não necessariamente o que é melhor dentro da minha bolha, mas o que é melhor para o todo. Então, acho que isso é uma coisa que falta muito quando a gente pensa em formação de professor. A gente está pensando muito mais no que é melhor dentro da minha área e não necessariamente para o que o aluno vai fazer, o que o aluno vai precisar depois. Então, e aí isso é para todos, né? Espero que eu tenha respondido um pouquinho a sua pergunta. E só... Depois, esse assunto é muito bom, eu não vou falar sobre as outras questões, não. Pode falar, Roberta. Acho que esse já dá bastante pano para manga. Todo assunto aqui é bom, menina. Não tem assunto ruim aqui, não. Não, eu queria pegar 2 pontos que você colocou e que você falou muito bem, mas me chamaram a atenção, que é o seguinte, você falou que foi formada pela melhor universidade e tal, e que você foi formada teve um currículo de formação crítica, mas que quando você entra na sala de aula, você não sabia alfabetizar e tal. Só que aí a gente precisa separar 2 coisas aqui. Você tem uma formação de uma universidade de ponta, realmente, que te deu condições
de continuar os seus estudos na pesquisa. Que? Fazer pesquisa, o estudo científico é fundamental. O ideal seria que todos os professores tivessem passado por uma universidade com curso que o preparasse, continuassem fazendo pesquisa, ampliando o olhar, investigando, enquanto isso estivesse na sala de aula. Porque o que a gente tem na maioria dos cursos de pedagogia que formam os professores, ou mesmo os da licenciatura? Você tem professores que param ali com 4 anos a licenciatura e vão para a sala de aula, e não tem mais tempo e nem condições de continuar na pesquisa. Ele precisaria continuar pesquisando, ele teria que fazer isso. Então, a universidade que você estudou te deu condições de continuar na pesquisa. As duas coisas precisariam andar juntas. Por quê? Quando você termina a universidade ali só com os 4 anos, e vai para a sala de aula, você realmente não vai saber nem uma coisa nem outra. Você não vai saber da aula, porque você não foi preparado para aquilo, você não vai ter feito a pesquisa, e você não vai saber algo básico. Imagina um professor entrando na sala de aula e não sabendo como o aluno aprende. O professor entra na sala de aula não sabendo como aquela mente, como aquele cérebro funciona. Minimamente, ele não sabe como é que ele vai trabalhar o conhecimento. Isso é um conhecimento básico. Mas a pesquisa precisa sempre estar presente. Então, a gente está aqui numa mesa para discutir isso. A pesquisa científica, ela é fundamental, ela precisa estar ali presente na graduação. O aluno tem que ter condições de continuar, né? E nós temos ainda um gargalo muito grande, que nós não vamos ter tempo hoje de falar nisso, que a pesquisa científica, ela acolhe mais os meninos, ela não acolhe muito as meninas. As meninas saem logo da universidade, vão logo trabalhar, né? E daqui a pouco já tem um filho, uma coisa assim. Então, os meninos saem na frente para a pesquisa científica, é outra coisa, nós precisamos fazer uma outra mesa só para discutir isso, não é? Então, o que você falou me provocou nesse sentido. Acho que o professor quer falar também, né? Olha, eu tive uma boa experiência na minha vida profissional, de 40 anos, digamos, porque eu morei em muitos países, fiz 13 mudanças na minha vida, meus filhos seguiram todas as escolas em todos os níveis, né? Do kindergarten, né? Passando pelo primário, pelo secundário, pelo superior em vários países, Suíça, França, um pouco na Itália, um pouco no Uruguai, nos Estados Unidos. Então essa experiência me deu uma visão muito grande. Eu me lembro muito bem da escola na Suíça do meu filho, em que a professora de vez em quando saía, durante uma semana era substituída por uma professora substituta, justamente para formação, para treino. A professora suíça ganhava tanto quanto um médico, quanto um engenheiro, e ela saía regularmente, ou seja, pesquisa e ensino se fazem em paralelo continuamente, durante toda a extensão. Isso eu vi em vários países, sobretudo na França e na Suíça. Estados Unidos é um pouco diferente, não é? Porque é muito local, mas isso me deu a certeza de que a formação de professor é absolutamente essencial. Muito obrigado. E só complementando, eu concordo plenamente com você, Roberta. Acho que eu amo a minha faculdade, eu aprendi muito sobre isso, a USP é maravilhosa, mas o que eu sinto falta era de estar mais atrelado à prática. E essa é a questão que a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Só aprender a sala de aula é ruim, só aprender a teoria também é ruim, só a pesquisa, não existe pesquisa se você, a pesquisa que você faz não vinculada à sala de aula, não é uma pesquisa válida, porque você não tem o insumo necessário. E aí eu vi muitos pesquisadores que há anos não pisavam numa sala de aula tirando conclusões sobre a alfabetização, sobre como se dá esse ensino-aprendizado. Então, acho que as duas coisas são extremamente importantes. E uma coisa de formação, não só para professor é extremamente importante, mas para a sociedade, de forma geral, é a formação continuada. A gente está em um mundo em que a gente está descobrindo as coisas rápidas, tudo está mudando. Então, a gente já estava defasado para uma educação do século XX, e agora a gente está defasado para a educação do século XX, que a gente não correu atrás, e do século XXI. Então, acho que nunca ficou tão claro para a gente a importância de uma formação continuada. E acho que para todas as profissões, não só para os professores, mas nada dos professores formam todas as outras profissões, é vital a gente ter essa discussão. Mas espero que tenha respondido a pergunta, Juliana.
Antes de acabar, Arthur, desculpe aí, alguém falou que a OCDE é para países ricos. Não é. A OCDE, na origem, talvez pudesse ser para países ricos, né, na Europa Ocidental, mas tinha Turquia, tinha Portugal, que nunca foram ricos, não é? A OCDE é um clube de boas práticas em todos os setores da vida pública, não é? Em todos os setores, inclusive na educação. Mas não devemos fazer da OCDE uma miragem a qual devemos aceder. A OCDE é um parâmetro de boas práticas, não é best practice, como se diz, mas o Brasil tem problemas que não são nada parecidos com o resto da OCDE, talvez com a Índia, talvez com o interior da China. Quando a gente fala que a China está muito grande na educação, não está. É Xangai, é Macau, é Hong Kong. Eu morei na China também. Eu assisti muitas vezes no sábado ou no domingo crianças saindo da escola ao meio-dia ou às 2 da tarde. Quando tinha feriado, as crianças tinham repor escola no sábado ou no domingo, entendeu? Então, é algo que a gente precisa aprender. Nós temos problemas típicos do Brasil, tem que ser resolvidos aqui. A OCDE é uma referência, entre outros. Muito obrigado. Claro. Vamos para as considerações finais. Bem contabilizado agora. 1 minuto para cada nas considerações finais. Vou começar com a Juliana. Tá? 1 minuto para você, Juliana, para considerações finais. Ok, só te respondendo, sim, você respondeu minha pergunta e as colocações dos demais membros foram muito relevantes. Obrigada. Então, como consideração final, que tema tão importante, tão gratificante estar aqui discutindo com vocês. Como a professora Roberta falou, ainda tinha muito pano para a manga para a gente discutir, né? É um assunto muito extenso, mas foi muito bom estar aqui com vocês e não somente da gente falar, mas também aprender, né? Uns com os outros, as visões diferentes, né? De cada pessoa aqui, que é uma mesa tão diversa. Então, assim, foi uma experiência muito interessante para mim e eu fui muito acrescentada. E acredito que é isso, devemos continuar aí na luta pela educação, sendo ela em qual âmbito, né, na educação infantil, fundamental, médio, superior, para que a gente possa estar alcançando esses objetivos que nós pontuamos aqui. Muito obrigada a todos, aqueles que estão também aqui nos assistindo, agradeço. Obrigado, Juliana. 1 minuto para você, Roberta. Pensei que você ia me deixar para o final, agora está até desligado o microfone. Pessoal, olha, foi uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada para aqueles que estão nos assistindo e obrigada a cada um de vocês que estiveram comigo nessa mesa. Tentei provocá-los ao máximo, porque o tempo era curto, passou muito rápido, aprendi muito, foi uma troca deliciosa. E olha, que a gente continue olhando para a educação, lutando pela educação, e enxergando a necessidade de discussões como essas aqui que nós estamos fazendo mais vezes, tá? Muito obrigada à Escola Legal, muito obrigada ao VOME, muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui comigo hoje. Gratidão, até a próxima. Obrigado, Roberta. 1 minuto para você, Paulo. Muito obrigado. Veja, eu venho de uma família muito pobre e sem instrução. Meus avós eram analfabetos, imigrantes da Europa, vieram para o Brasil para substituir escravos nas fazendas de café, não é? Meus pais não tiveram educação completa, tiveram que sair da escola para trabalhar, e eu tive sorte de fazer uma escola pública de boa qualidade, como existia. Quando eu entrei no ginásio, era o Ginásio Estadual Vocacional Oswaldo Aranha, criado pelo governador Carvalho Pinto, em São Paulo. São Paulo tem uma educação muito boa. Eu fui um feliz aluno da escola vocacional, que já não existe mais, mas que existia das 9 às 5 da manhã, aprendíamos de tudo, inclusive trabalhos práticos, etc. Mas eu também venho de São Paulo, que teve um governador, Franco Montoro, que dizia: ninguém vive na federação, todos vivem no município. Então o município é básico, e a escola pública municipal é absolutamente básica. Todos vivem no município e todos devem passar pela escola pública municipal, que deve ser de boa qualidade. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado mesmo. Obrigado, Paulo. 1 minuto para você, Wesla. Boa. Gente, só agradecendo toda a mesa maravilhosa, agradecendo as pessoas que estão ouvindo, agradecendo a mediação do Arthur e as pessoas que nos convidaram. Aprendi muito com essa mesa, fiquei pensando, meu Deus, já acabou. Diversas provocações. Acho que sempre que a gente fala de educação, né, a gente pode escolher um único tema. A gente vai ficar horas debatendo, porque não é
um problema fácil de ser resolvido. A gente tem muita coisa para fazer, o mundo é complexo, tem muitas visões diferentes, tem muitas soluções para o mesmo problema, mas está todo mundo de acordo com uma questão, a gente tem que melhorar, a gente tem que oferecer uma educação de qualidade para todo mundo. O como a gente vai discutindo e a gente vai se alinhando, mas acho que estamos todos concordamos na importância disso. Então, muitíssimo obrigada, assim como a Ju comentou, aprendi muito, obrigada pelas provocações, Roberta, e muito obrigada, professor Paulo, também, por toda essa visão que você trouxe, um pouquinho diferente de onde eu estou, mas que eu também aprendi muito. Obrigada pelas provocações, Arthur, muito grata. Obrigado, Wesla. Antes de terminar, eu quero agradecer todos e todas que estiveram, você, Paulo, você, Roberta, você, Ju, você, Wesla. E é no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade, como dizia Kant, né? Pensar em fato e pensar em opinião também é pensar, né, em questionar a manipulação que ocorre nas esferas sociais, e é isso que a educação tem feito, né? A gente falou sobre descentralização do poder, fortalecimento da democracia, gerenciamento dos recursos, formação dos professores, ciência como base da educação e sobre diversas coisas. E quero muito agradecer a presença de cada um, agradecer ao Vomer e à revista A Escola Legal por essa incrível oportunidade. Obrigado, aprendi super, foi uma troca muito legal. Até a próxima, pessoal!